E se o fim não for uma fuga para o céu, mas a restauração completa deste mundo? Corpos, relações e terra. Tudo restaurado? Hoje chegamos ao ato final do drama das Escrituras, a consumação. Venha ver como a promessa de Deus alcança toda a criação. Olá, eu sou Rodomar Ricardo Hamloff. Você está no canal Teologia Missional. Esta é a conclusão de nossa série O Drama das Escrituras. Nos 6 atos anteriores, criação, queda, a escolha de Israel, a vinda de Jesus, a obra da igreja, e agora nós chegamos ao desfecho, à restauração total, quando o propósito de Deus para a criação se revela em plenitude. Se os atos anteriores são passos de um grande enredo, o ato 6 é o clímax em que a história alcança o seu sentido final. Desde o início, vimos como Deus agiu com um propósito: criar um mundo bom, onde humanos e demais criaturas convivessem numa comunhão plena com o Criador. A queda feriu essa ordem. A obra de Cristo iniciou a restauração e o Espírito age hoje para cumprir o propósito. O livro de Apocalipse nos oferece uma visão impactante dessa consumação. Vi um novo céu e uma nova terra. Não se trata de um escapismo espiritual que nos tira do mundo, mas de uma transformação da própria realidade. Um kenós, um novo, mas um novo em qualidade, não apenas em tempo. O que eu estou querendo dizer aqui com esse kenós? Kenós é uma palavra grega que significa novo em qualidade, não apenas novo no tempo. Ou seja, não é fugir deste mundo para morar num lugar diferente amanhã. É que o próprio mundo, nossos corpos, relações, trabalho, ambientes, será transformado, tornando-se essencialmente melhor, purificado e plenamente conforme o projeto de Deus. Pense, para exemplificar aqui, numa lagarta, uma lagarta que se envolve num casulo e depois sai como borboleta. Não é uma outra criatura totalmente diferente, é a mesma vida que foi radicalmente transformada. Estruturas mudaram, asas em vez de patas, mas a identidade continuou. A borboleta ali, no caso, não é apenas a lagarta num outro momento, num outro tempo. Ela é a lagarta transfigurada com novas capacidades. Isso ilustra kenós, continuidade mais transformação qualitativa. A identidade permanece. Chamamos de borboleta aquilo que antes era uma lagarta, mesmo que com atributos radicalmente diferentes. Claro que esse aqui é apenas um exemplo ilustrativo para tentar nos ajudar a compreender esse novo em qualidade. Outra maneira de tentarmos compreender isso é pensar, por exemplo, em um edifício, um prédio antigo e que foi restaurado. A mesma estrutura permanece, mas ganha sistemas modernos e acabamentos novos. A promessa de João, em Apocalipse, é de uma presença definitiva de Deus entre o seu povo. Estou fazendo novas todas as coisas. Jesus, ao expirar na cruz, disse: está consumado. Isso não significa que tudo está visível para nós agora, mas significa que a vitória decisiva foi alcançada na história. A consumação é, portanto, já uma realidade em Cristo, mas que ainda há coisas por revelar na plenitude no futuro. O que então será restaurado? A esperança bíblica não é uma salvação que abrange apenas almas individuais. É a redenção de tudo que Deus criou. Poucos cristãos evangélicos estão atentos a isso. Paulo escreve, por exemplo, em Romanos 8,19, que a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Isso quer dizer que a restauração alcança relacionamentos humanos, estruturas culturais, vidas corporais e o próprio cosmos. Sim, o solo, os mares, os animais, tudo. Paulo confirma isso em sua carta aos Colossenses, dizendo ali que por meio de Jesus Cristo ocorre a reconciliação de todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Colossenses 1, 20.
Há, portanto, continuidade e descontinuidade. Reconhecerei o meu corpo ressuscitado, mas esse corpo terá características transformadas. O trabalho humano continuará, porém sem a opressão do pecado. A cidade santa, a Nova Jerusalém, simboliza que céu e terra se unem, Deus habitará com as pessoas e enxugará toda lágrima. Não é, então, uma ideia etérea, algo vago ou abstrato. É o propósito final de criação que volta ao seu padrão original, só que agora glorificado. Essa promessa não anula a realidade do sofrimento presente. Ao contrário, a Escritura reconhece as dores como parte do processo. Sofrimentos e dores de parto até um novo mundo nascer. Aqui tem lugar duas verdades que não se contradizem. Primeiro, nós temos a vitória já obtida em Cristo. Depois, a consumação, ela ainda exige espera fiel e participação ativa. Por que então insistimos, às vezes, em tratar a esperança escatológica como se fosse uma fuga do mundo? Não somos chamados ao abandono, mas a viver hoje como antecipadores do que será. Aqueles que creem em Jesus são chamados a viver já a realidade do reino de Deus, mesmo que muitas coisas ainda estejam por acontecer. A vitória encontrada no Cordeiro é certa. No centro da visão apocalíptica está o Cordeiro, o Cristo crucificado que se revela vencedor. João não vê um leão guerreiro, mas o Cordeiro que foi morto e agora reina. A vitória de Deus passa por cruz e ressurreição. É vitória que garante justiça e cura. Essa inversão, força através do sacrifício, é a marca final do drama. Deus derrota o mal sem repetir seus métodos. A consumação, portanto, é fruto da justiça misericordiosa de Deus, que não destrói a criação, mas a purifica e renova. Em Jesus, o pecado, o diabo e a morte são vencidos sem que nenhuma injustiça fosse cometida por parte de Deus. Esse é o caminho da abnegação, da entrega e do serviço que gera algo novo, restaurado. A pergunta que surge diante de tudo isso é: e agora? Como viveremos? Quais as implicações práticas para hoje? Se a consumação é a restauração de todas as coisas, que práticas isso exige de nós agora? Proponho aqui 3 atitudes concretas. Primeiro, esperança ativa. Aguardamos com paciência, mas esperamos de forma que nossa vida testemunhe hoje aquilo em que acreditamos se realizar no futuro prometido. Isso muda prioridades, gera coragem para a justiça e perseverança na fé. Segundo, cuidado criacional. Essa atitude significa que se a redenção inclui a terra, nossos atos de cuidado com a criação de Deus, justiça com as pessoas e economia responsável são formas de participar do desígnio divino. Não são agendas laterais, são teologia prática. E uma terceira atitude é viver como sinais antecipadores, que a nossa vida antecipe os sinais do reino de Deus. Nossas vidas, nossos grupos de transformação, nossos pequenos grupos, nossas comunidades de fé podem ser um microcosmos da Nova Jerusalém. Comunidades que praticam reconciliação, partilha, serviço e adoração autêntica. Cada gesto de amor é uma antevisão daquilo que Deus fará em plenitude. De que maneira, então, o nosso estilo de vida antecipa sinais claros e visíveis do reino de Deus nesse mundo? Se o futuro promete um mundo restaurado, por que não começar a viver os contornos desse mundo agora? Antes de encerrarmos, retome comigo a espinha dorsal desta narrativa que nós passamos nesta série. Quais são os pontos essenciais que passamos ao longo da série O Drama das Escrituras? Primeiro, o primeiro ato, criação. Deus cria um mundo bom e dá ao ser humano a vocação de cultivar e guardar. Segundo, queda. Busca por autonomia, quebra a comunhão. O pecado desfaz a ordem. Terceiro ato, Israel. Deus forma para si, escolhe um povo e estabelece alianças para lançar a restauração. Ato 4, Jesus. O Rei improvável vem. Sinais, cruz e ressurreição inauguram a nova criação. No ato 5, falamos sobre a igreja e a sua missão. O Espírito capacita uma comunidade missional que testemunha e envia. E hoje, no ato 6, falamos da consumação. Deus conclui a obra, um novo céu e uma nova terra, onde Deus habita com o seu povo e todas as feridas são curadas.
Cada um desses atos é parte de um só enredo. Não capítulos desconectados, mas uma trama que culmina no eis que faço novas todas as coisas. Terminamos então aqui essa jornada, mas a pergunta é pessoal para você. Como esta narrativa transforma sua fé, seu ministério, seu cotidiano? Baixe o guia de estudos que acompanha a série. Ele tem perguntas para meditação, roteiros para GTs, exercícios práticos para cada ato. Reúna o seu grupo de transformação, incentive seu grupo a assistir os vídeos. Com essa série você já tem 6 encontros, tem material para 6 encontros. Isso para começar, pois esse assunto dá muito pano para manga. Dá uma conferida também. Se você já é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Você já sabe aqui que o nosso compromisso é com a missão de levar o conteúdo teológico, conteúdo bíblico, conteúdo sério para você. Inscreva-se então, compartilhe, curta, nos ajude a chegar mais longe com o nosso propósito de abençoar cristãos e fortalecer a igreja brasileira. Quero deixá-lo com uma mensagem de esperança. Se a história tem um fim glorioso, então cada dia em que praticamos misericórdia, cada reconciliação que promovemos e cada gesto de cuidado pela criação participa dessa consumação. Seja um antecipador da nova criação aí onde você está. Obrigado por acompanhar o Drama das Escrituras. Até as próximas produções e que a promessa de vida plena em Cristo nos mova a viver com coragem, amor e fidelidade. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.